Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos meninos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A diversa e abrangente Parashá Kitzá começa com a ordem de Deus a Moshe para fazer um recenseamento coletando a contribuição de igual moeda de meio shekel de cada adulto de sexo masculino entre as idades de 20 e 60 anos. Esses lucros irão para o Mishkan, o tabernáculo. Deus descreve a Moshe o Kidior de cobre, o lavatório base, no qual os Kohanim santificarão suas mãos e pés antes de servirem no Mishkan. É também discutido o azeite para unção que seria usado para santificar os vários utensílios de uso normal do exercício dos Kohanim. E a isso segue-se a receita para o Ketoret, o incenso aromático, a ser queimado 2 vezes por dia. Muito bem. Deus designa a Betzalel da tribo de Judá e a Roliave da tribo de Dan a supervisionarem a construção do Mishkan que está para ser iniciada. Então, a mitzvah do Shabat é repetida para advertir a nação de que mesmo a construção do Mishkan não suplanta a observância do dia semanal de descanso. A Torá retorna à narrativa da revelação do Monte Sinai e descreve o terrível pecado de bezerro de ouro, e Deus atende às preces de Moshe para que os filhos de Israel sejam poupados da aniquilação por sua grave transgressão. E Moshe desce da montanha com as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Ao testemunhar uma parcela da população dançando ao redor do bezerro de ouro, Moshe quebra as tábuas e queima o ídolo, iniciando o processo de arrependimento. Como resultado da queda do povo de seu patamar espiritual elevado, Deus anuncia que sua presença não pode residir entre eles. Moshe é forçado a mudar temporariamente a tenda para fora do acampamento, para que Deus continue a se comunicar com ele. Moshe novamente sobe a montanha para rezar a Deus, para que perdoe o povo judeu e lhes devolva o status de povo escolhido novamente, Zay. Exatamente, Moshe. Então, finalmente, ele retorna com o segundo conjunto de tábuas e um pacto renovado com Deus. Sua face aparece resplandecente como resultado da revelação divina. Uau, Zay. Que coisa interessante. Ele volta... Quantos acontecimentos nessa Parashá e... Você vê que é uma coisa assim, Moshe, ele retorna com o rosto resplandecente, luminoso, não iluminado, luminoso, emitindo luz, né? Essa luz que ele emite é a luz que ele recebeu do Eterno. Essa luz ele recebeu do Eterno e é essa mesma luz que, saindo de Moshe, encontrou as tábuas e essas tábuas foram impressas com a luz, a energia do Eterno, que foi Ele próprio quem escreveu ali aqueles mandamentos. E aquilo ali, esses mandamentos até hoje que estão na Torá, esses mandamentos são sagrados, totalmente sagrados, completamente sagrados pela origem divina, que foi o próprio Eterno, com sua mão, que escreveu. Zait, nós temos a interessante convocação de Betzalel e Aholiav, um da tribo de Dan e outro da tribo de Judá, para supervisionarem a construção do Mishkan. Isso. São os 2 sábios que receberão, né, toda a ciência para dar forma. O Mishkan. Outra curiosidade que a Parashá Kitzá nos explica é a ordem cronológica dos acontecimentos, ou seja, a construção do Mishkan, Terumá, na Parashá Terumá, ela só aconteceria depois do pecado do bezerro de ouro. Isso, exato. Que é o que justifica. Por quê? Nas Parashot anteriores a essa, nós estávamos tratando sobre até sobre as vestimentas dos sacerdotes, do Kohen Gadol, ou seja, os sacerdotes só foram escolhidos no lugar dos primogênitos depois do pecado do bezerro de ouro. Isso. Né? Agora, a eleição de Yehudá e Aholiav da tribo de Dan e Betzalel da tribo de Judá,
que estarão supervisionando, né, como engenheiros, como arquitetos, com artesãos, com as pessoas, com os artistas, com os pintores, né, para dar forma a essa importante construção. Essa importante construção cujo projeto, diga-se de passagem, foi dado pelo Eterno. Sim. É projeto do Eterno. Não é projeto de Moshe, não é projeto de nenhum dos dois artífices. Não, é projeto que o Eterno determinou. Eu quero que seja assim. Envolveu-se diretamente, né, nesses projetos. Exatamente. Agora, isso explica, né? Porque aqui, após o envolvimento com a Avodah Zará, Israel perde o status da presença divina. Né? Isso. Nesta paraxá, Moshe reivindica novamente, primeiro, para que o povo seja poupado de uma aniquilação. Exato, porque o Eterno queria... Hashem havia determinado, né, vamos destruir os hebreus, eles erraram, e de você, Moshe, eu vou fazer um outro povo. Moshe rapidamente fala, não, Hashem. Espera um pouco. Calme. Lembre-se de Isaac. Olha o valor desse Moshe. De Abraão, Isaac e Jacó, né? E o que dirão as nações quando você destruir o povo? Certamente dirão, por não suportá-los, eles teve que destruí-lo no caminho. Então, aqui nós temos uma coisa interessante, que é Moshe fazendo Deus se arrepender do mal que estava disposto a fazer. Com o povo. Então Deus volta atrás dessa intenção, né? E agora, quando Moshe desce com as tábuas da lei, encontra um feitio de bezerro de ouro no lugar daquilo que ele chamava o Deus que vos tirou da terra do Egito, ele quebra as tábuas da lei, ele moe o bezerro, quebra o bezerro. E faz as pessoas beberem água. Fazem as pessoas beberem da água com aquele ouro moído. Aquele ouro moído, né? Agora, as tábuas da lei, que estavam ali, categoricamente a afirmação: não terás outros deuses diante de mim. Exato. Não farás para ti imagens de esculturas esculpidas. Então Moisés quebrou. Porque se ele não quebrasse, quem quebraria seria o povo. Porque, na verdade, se Moisés poupasse as tábuas, que era contra aquele ato, o povo não seria certamente poupado pelo que Deus já manifestou. Vamos destruí-los. Então, o que Moshe escolhe? Vamos quebrar as tábuas da lei e vamos poupar o povo de que Deus já estava. Porque a lei já estava escrita ali. Se ele apresentasse a lei ao povo, o povo teria que ser aniquilado. Não poderia permanecer em juntas, né? Aquela disparidade de comportamento e relação que estava escrita. Muito ética, de uma forma muito valorosa. Olha o valor desse homem, esse grande profeta Moshe, que entrou como defensor do povo perante o Eterno. Olha quem? O Eterno. Foi Moshe quem entrou como advogado do povo, pedindo ao Eterno que modificasse o seu decreto. Era o momento oportuno, porque agora Deus fez uma proposta, falou, de você eu vou fazer uma outra nação. Era o momento oportuno de Moshe desfazer de todos os desafetos, né, de todos os meios amigos, de todos os inimigos, não. Mas em vez disso... ele conseguiu poupar todos. Sim, ele amava de fato. Agora, Zait, quando ele quebra as tábuas da lei, também o bezerro de ouro, então Deus, já que poupou o povo de uma aniquilação, ele fala assim, agora as minhas faces não vai com vocês. Vocês terão um anjo que vai caminhar com vocês. Moisés se recusa disso, e agora começa um processo árduo, né, de que Moshe vai recuperar novamente o status da nação sagrada, em que a presença divina se faz ali. Esteja com eles. Esteja com eles. Que é o que vai, que é o que então explica, né, o motivo da Terumá, a construção do Mishkan, porque agora sim, Israel está precisando mais do que nunca de rever. E aí nós temos a sequência temporal dos fatos. Sim, muito bom. Exato. Zait, essa paraxá é fenomenal. E também, Zait, aqui existe uma atenção quanto à proibição da construção, ela não é ininterrupta. Então, chega na sexta-feira, o que acontece com a construção do Mishkan? Tem que ser encerrada. Tem que ser encerrada porque, mesmo a construção do Mishkan, ela não tem o valor que tem o Shabat para o povo. O povo sagrado, o povo de Deus. Então, o povo de Deus tem que respeitar o Shabat mesmo nas situações mais sagradas que possam existir. O Shabat está acima, inclusive da construção do Mishkan. Ou seja,
As melachot, né, as 39 proibições do Shabat, elas aparecem, né, exatamente de uma construção. Né? As 39 proibições aparecem dessa proibição de construir, da criatividade, né, que a interpretação rabínica usa como proteção, como cerca do mandamento da não transgressão do Shabat. Do Shabat, exatamente. E o que mais, Zait, que temos dessa paraxá? Eu tenho um ponto que eu acho muito interessante, é o fato de que o primeiro conjunto de tábuas, ele foi lavrado pelo próprio Eterno. Sim. Foi o próprio Eterno quem lavrou e quem escreveu com sua mão os 10 mandamentos. O próprio Eterno fez as tábuas e escreveu. Só que o segundo conjunto, ele não quis isso não. Ele ordenou que o povo lavrasse as tábuas. Porque aí ele está dizendo o seguinte, olha, isso aqui eu estou dando para vocês, mas se vocês não participarem disso aqui, isso aqui não vai ter qualquer tipo de valor. Vocês têm que, ao menos, fazerem as tábuas. Que eu imprimo nelas, porque vocês tragam a mim o seu trabalho, o seu labor, e eu, em cima desse trabalho, em cima desse que você fez, eu vou colocar. Então vai ter uma participação do povo comigo, eu não vou estar sozinho, não. Vocês têm que estar junto comigo. Muito bem, Zait, muito bem lembrado. Esta paraxá, pessoal, serve de parâmetro para descobrirmos como que Moshe e todos os filhos de Israel qual caminho fizeram de volta de Techuvá para chegar até o momento que o Zait está descrevendo. Das segundas tábuas da lei, que é o que marca definitivamente de que Deus aceitou o perdão e a Techuvá de Israel, como que Bené Israel e Moshe Rabbeinu descobrem o caminho dos 13 atributos da misericórdia que nós sempre invocamos por ocasião de Rosh Hashanah e de Yom Kippur. Então vamos acompanhar nos estudos dessa paraxá os caminhos percorridos pelos filhos de Israel nesse retorno, como fazer Techuvá, como se arrepender, como obter de Deus o arrependimento do mal que pretendia fazer ao seu povo. Isso e muitas outras coisas serão comentadas pelo mais competente Minyan, que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Bnei Anusim. Shalom. לקראת שבת לכו